Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, para te auxiliar nos seus estudos. Hoje trazendo mais uma aula para o nosso módulo de Geografia. Tá? Nós vamos começar uma nova série aqui e tentar entender o processo que levou à industrialização do espaço brasileiro. Tá? Como é que o Brasil, de ela uma colônia agrícola, uma colônia extrativista, que dessas características, né, elas ainda perduram nos dias de hoje, mas, todavia, é um espaço que se industrializou. Tá? Então, essas aulas de geografia, as próximas, não sei o total de quantas aulas vão ser, mas vamos nessas aulas tentar entender como o espaço brasileiro ele se industrializou, tá bom? Então, durante os 3 primeiros séculos de existência do Brasil, ainda no seu período colonial, né, que vai de 1500, para ser mais específico, 1530, que é quando começa o desenvolvimento colonial do Brasil, toda aquela situação, Brasil, entre aspas, né, descoberto, agora ele precisa ser povoado para que não fosse alvo fácil de invasores, e era um lugar que precisava produzir alguma receita para a metrópole. Tá? Então, começa a se extrair as riquezas do Brasil, e daí começa a se produzir a cana-de-açúcar para importação, e isso é um processo de 300 anos, tá? O Brasil só vai romper isso em 1800, em 1822, salvo engano, quando ocorre o advento da independência. Né? Então, dentro desses 300 anos, Portugal não permitiu que fossem instaladas manufaturas no território brasileiro. Essa medida visava proteger a produção de mercadorias na metrópole, evitando que a colônia se tornasse um concorrente direto de Portugal. Tá? Nesse período eram poucas as atividades manufatureiras que existiam aqui no Brasil, ou quase nenhuma, por conta desses impedimentos. E a mais comum e, consequentemente, a mais importante eram as atividades dedicadas ao benefício de produtos agrícolas, como o nosso exemplo clássico, o nosso talvez o nosso maior exemplo, os engenhos de açúcar, né? Onde a cana ela era cultivada e tratada, e dali se produzia o tão cobiçado açúcar. E assim quase todos os produtos manufaturados consumidos no Brasil vinham da metrópole. Por quê? Porque era proibido se produzir manufaturas no Brasil colonial. Antes de prosseguirmos, eu preciso explicar o que é a DIT. A DIT, que é a sigla para a Divisão Internacional do Trabalho. Essa expressão é usada para designar o papel de cada nação ou país na economia mundial dentro de um determinado período, ou seja, dentro de um determinado tempo da história por conta do seu contexto vigente. Então, a DIRT é um órgão que fiscaliza, né, que regulamenta o exercício do trabalho humano, e isso dentro de um contexto lógico de cada período da história humana. E na divisão internacional do trabalho, vigente durante o período mercantilista, né, que é o período em que o Brasil foi colônia, os países colonizados eram obrigados a fornecer às metrópoles produtos primários. Isso era uma legislação da DIT. E essas, por sua vez, beneficiavam os bens primários vindos de suas respectivas áreas coloniais. Então, a função de toda colônia era fornecer matéria-prima. Fornecer matéria-prima, e lá nas suas respectivas metrópoles, essas matéria-primas eram manufaturadas.
O caso da colonização da cana-de-açúcar não é um caso de manufatura, mas é uma indústria de beneficiamento. Inclusive, por essas condições, a agricultura tornou-se a principal atividade econômica do Brasil colonial durante o período mercantilista, né? E pelo Pacto Colonial, que determinava as condições de entrada da economia brasileira nos fluxos internacionais, tudo isso à luz da Divisão Internacional do Trabalho, coube ao Brasil desempenhar uma função econômica específica, fornecer à metrópole produtos agrícolas, tropicais e seus derivados. Entre eles, primeiro a cana-de-açúcar e o fumo. O fumo que se produzia aqui no Brasil colonial também ele era muito cobiçado. Por outro lado, ao desempenhar a função de fornecedor de produtos primários e bens derivados ao mercado europeu, o Brasil transformou seu território num verdadeiro arquipélago econômico, já que suas diversas regiões não eram ligadas entre si por um sistema eficiente de comunicação e transporte. Isso tudo a gente já viu nas nossas aulas de história. Para mais detalhes, dá uma passadinha lá na nossa playlist para revisão. Por hoje nós ficamos aqui porque eu quero fazer dessa série ela bem detalhada, ela é bem pausada para ficar bem entendido, né? E muito do que nós vamos falar explica-se o comportamento do Brasil atual no cenário internacional de produções. Tá certo? Essa foi a nossa videoaula de hoje, turma. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, comentários, sugestões, deixa aí nos nossos comentários, né? Estamos precisando de inscritos para o canal. Tem muito seguidor lá no Instagram que não é seguidor aqui do canal. Por favor, gente, isso é um trabalho de utilidade pública. Você, aluno, você que se beneficia do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, vamos compartilhar. O ano já está acabando. Se em algum momento esse canal te ajudou nos seus estudos, com certeza pode ajudar muito mais gente, tá? 2023 está aí nas portas e a gente precisa alavancar essa ideia aqui. Isso eu não consigo sozinho, minha parte eu estou fazendo. Conto com a ajuda de vocês, alunos, até mesmo você curioso, que não sei de que forma caiu aqui no canal, mas quando você não deixa seu like, o YouTube entende que esse canal para você ele não é interessante. Você que tem filho, que tem parente em idade escolar na sua família, compartilha, vamos junto nessa corrente. É dessa forma que a gente pode mudar o nosso país quando nós tratamos de instrução. Isso que nós fazemos aqui é elevar o seu grau de instrução. Ah, professor, mas história é muito chato, geografia não me interessa, tal. Mas, gente, como é que você pode fazer o seu futuro melhor se você não conhece o seu passado, se você não entende os erros do passado para compreender o seu presente e assim projetar um futuro melhor? É por conta dessas coisas que tem pessoas lá no parlamento ou tem pessoas lá no Senado que são formadores de opinião e mantém você trabalhador, você estudante, você da periferia como massa de manobra, porque ele tem o conhecimento que eu estou passando aqui e ele pagou caro por isso e você está tendo acesso a ele de graça e menospreza. Então, isso faz de você um candidato a ser massa de manobra. E é tudo que a elite quer, tá? Fiquem todos bem e até uma próxima.